E aí, qual superpoder você gostaria mais de ter? Voar que nem o Superman, a super resistência do Capitão América ou ter o chicote? Chicote, 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 chicote. E a super força da Mulher Maravilha, hein? Desses super-heróis aí, famosos, eu ainda prefiro ter o superpoder do Homem de Ferro. Um gênio, bilionário, playboy, filantropo. Com o dele dá pra ter muito mais coisa. Pois bem, agora o que você acha se eu te disser que mutações reais podem surgir em qualquer um de nós e não aquelas mutações indesejadas, aquela que ninguém quer, mas que infelizmente acontece? Sabe no que eu tô falando, né? Se não sabe, então assiste o último vídeo que eu postei aqui no canal, que eu vou deixar também na descrição desse vídeo. Assiste mesmo, ele tá bem da hora. Mas voltando ao que interessa, vamos ver aqui algumas mutações que ocorrem nos seres humanos e podem nos dar até que, de certa forma, poderes. Ei, psiu, deixa o like aí, vai? Diz que sim. Simbora pro vídeo. Seja bem-vindo aqui no canal Sica Dica mais uma vez e eu vou listar aqui alguns superpoderes que podemos herdar ou surgir em nós através de mutações. Se você não lembra das suas aulas de biologia lá atrás, as diversas combinações de genes é o que faz da gente ser o que somos e que nos fez chegar até onde estamos nessa escalada aí de evolução. Essas combinações são o que chamamos do nosso material genético e ele é de certa forma perfeito, mas minúsculas alterações nessas combinações dos genes podem causar mutações e é aí que eu quero chegar. Malária. O primeiro superpoder que eu tenho aqui para falar é, na verdade, uma consequência de uma doença causada por uma mutação. E essa mutação faz com que as nossas células vermelhas sejam defeituosas. E graças a essa normalidade nas células vermelhas, dá o poder de resistência contra a malária. Você, com certeza, já ouviu falar em anemia, certo? E na anemia falciforme, não? Então, só para você entender o que é, a anemia falciforme é uma doença onde a mutação ocorre num gene específico, que é a beta-globina, em que uma das combinações dos componentes desse gene é substituído. Ele devia ser guanina, adenina, guanina, mas ele acaba ficando como guanina, timina, guanina. Mas e que raios que isso importa? Isso é para você só entender que essa mudança no gene faz com que as hemácias, que são as nossas células vermelhas, fiquem anormais e em formato de foice. E por que a pessoa que tem essa hemácia normal fica com resistência à malária? A explicação é simples. A malária ela é causada por um protozoário do gênero Plasmodium, e esse protozoário mata mais de 600 mil pessoas todo ano, sendo que ele se aloja nas células vermelhas saudáveis do nosso corpo e lá eles se reproduzem até estourarem essa célula. Então eles invadem outras células vermelhas e aí vai até causar cada vez mais impacto para essa pessoa infectada. E é aí que a anemia falciforme entra. Como essas células são mutantes, elas confundem o parasita da malária e deixam ele perdido, né? Igual o John Travolta. E isso torna difícil para ele invadir as hemácias. Inclusive, existem regiões onde a malária é bem presente, em que a população local apresenta traços dessa mutação falciforme, sem maiores complicações do que a anemia falciforme realmente causa. E ainda assim, são mais protegidas contra a malária. Muito doido isso, né? Fala aí. Resistência contra o HIV. Agora, um superpoder contra um vírus que por muitos anos assustou a população mundial. Uma mutação que causa a resistência contra o temido vírus do HIV. Hoje em dia existem tratamentos super eficazes contra a doença da AIDS, mas apesar de existirem raros relatos de real cura do vírus, basicamente o tratamento deixa o vírus sem conseguir se replicar no organismo da pessoa contaminada, e assim sem deixar ela causar maiores impactos. Felizmente, a gente descobriu que certas pessoas são realmente resistentes ao HIV. Essas pessoas têm uma mutação no gene que sintetiza uma proteína que chama CCR5 e acabam tendo essa resistência contra o vírus. Isso porque o vírus do HIV ele precisa invadir nossa célula para conseguir se reproduzir. E muitas delas, mais especificamente os linfócitos, usam essa proteína CCR5 como uma fechadura contra invasões. Porém, como esse gene cria uma proteína com uma deleção, com uma parte dela faltando, ou seja, uma mutação, o vírus não consegue invadir.
O interessante dessa mutação é que em estudos genéticos é indicado que ela surgiu há cerca de 1.200 anos atrás, no continente europeu, e disseminado por todo o continente pelos vikings. Como na época de ascensão desses povos tinham recorrentes epidemias de varíola, os indivíduos com essa mutação acabavam com uma resistência maior a esse vírus, que também utiliza, de certa forma, a mesma proteína de porta de entrada para infectar as células. E assim eles passavam essas resistências, essa mutação, para os seus descendentes. Impossibilidade de ter colesterol alto. Existe um gene que tem um nome meio esquisito, que chama PSK9, e ele serve para regular na gente os nossos níveis de colesterol LDL, mais famoso como colesterol ruim. Só um parênteses aqui para falar que o LDL ele não é colesterol, na verdade, ele é uma lipoproteína que trabalha junto com o colesterol no organismo. O colesterol, na verdade, ele chama colesterol. O miserável é um gênio! E ele é chamado de ruim, esse LDL, porque ele carrega as moléculas de colesterol de vários lugares do nosso corpo para as artérias, ou seja, quando os níveis estão elevados no sangue do LDL, ele acaba levando cada vez mais partículas para as nossas artérias e aí acaba obstruindo elas, acaba entupindo. Bom, e aqui estou eu de novo contando historinha e não falo logo qual que é o superpoder. Beleza. Como eu disse, se esse gene regula os níveis de LDL do nosso corpo, responde aí, o que acontece se você nascesse sem esse gene? Tá aí o seu superpoder. Você poderia comer bacon, picanha, com aquela gordurinha da hora por cima, fritura e tudo aquilo que todo mundo sabe que não faz muito bem para a saúde e que são culpados por aumentar os níveis de LDL lá do nosso corpo. E mesmo assim, o LDL praticamente seria inexistente. Chega de preocupação com as artérias entupidas. Uma curiosidade é que hoje em dia existem alguns estudos com os medicamentos que inibem a funcionalidade desse gene, PCSK9, fazendo com que as pessoas que estejam com esses níveis no organismo bastante elevado tenham uma melhora significativa dessas taxas. Mas ainda falta bastante estudo para confirmar se não vai ter nenhum efeito colateral. Supertolerância ao frio. Você curte um friozinho? Nem todo mundo gosta, Mas se você tivesse o superpoder de ter uma imensa tolerância ao frio, e tá aí mais um poder que apenas a mutação pode causar. Você nunca parou para imaginar como existem civilizações imensas que vivem nessas regiões de puro gelo, com temperaturas abaixo do 0 graus Celsius por quase o ano todo. Isso não é só um bom casaquinho e uma pantufa que vai resolver esse frio todo, Estudos genéticos e outras experiências descobriram que há uma variação genética que pode ter surgido há cerca de 50 mil anos atrás e ajudou as civilizações que estavam migrando para essas regiões mais afastadas e geladas do planeta. Essa mutação ocorreu num gene chamado ACTN3, sendo que a partir da mutação dele houve a perda da produção de uma proteína que faz parte da composição do músculo esquelético. As pessoas com esse gene modificado, elas possuem um músculo com muito mais fibra de contração lenta do que as pessoas sem a mutação e que por isso não tem aquelas tremedeiras, quando a gente está com muito frio. Outra coisa que viram também nesses estudos é que essas pessoas melhor adaptadas ao frio, elas também não gastam energia para conseguir se manter mais aquecidas, a temperatura corporal, respirando bem em grandes altitudes. Para quem está acostumado a ver futebol ou qualquer outro esporte que tenha disputas entre países com regiões de grande altitude, você já ouviu falar da dificuldade que o adversário que veio de uma região mais próxima do nível do mar vai sofrer um pouco mais para se adaptar quando ele vai para essa região de grande altitude, certo? Esses povos que já estão presentes nessas regiões do planeta, que são muito altas e estão lá há bastante tempo, eles se adaptaram e possuem uma mutação genética num trecho de um gene que auxilia o ajuste da quantidade de células vermelhas que tem que estar no nosso sangue. E esse gene é conhecido como EPA-S1 e que dá a eles uma capacidade bem maior de aproveitamento da absorção do oxigênio do ar, que nessa altitude ele é rarefeito, ou seja, ele é bem menos denso e, consequentemente, ele tem menos oxigênio. Esses povos eles desenvolveram um peitoral maior para que houvesse também o aumento da capacidade pulmonar. E assim eles conseguem inalar mais ar a cada respiração. O efeito principal, na verdade, dessa mutação nesses povos é a redução da quantidade de glóbulos vermelhos liberados no sangue. Exatamente o oposto do que acontece com quem vive em regiões de baixa altitude quando sofre com menos oxigênio disponível. Isso porque o organismo dessa pessoa
pessoa vai correr rapidamente contra o tempo para conseguir produzir mais glóbulos vermelhos para tentar compensar a falta de oxigênio no ar. O problema é que esse aumento de hemácias no sangue deixa o sangue de certa forma mais grosso. E quando essa condição dura bastante tempo, pode acabar formando alguns coágulos sanguíneos, e isso vai trazer mais complicações. E essas coisas, esses povos de grandes altitudes não vão sofrer. Ossos superdensos. Com certeza, se você não quebrou nenhum osso durante a sua vida, você conhece algumas pessoas que já se quebraram em algum momento, certo? Vale até mesmo aquele dedinho quebrado quando você chuta a quina da parede, sabe? Só eu consegui a façanha umas 3 vezes, pelo menos, que eu lembro. Como você é burro? Mas e se houvesse uma forma de conseguir ossos mega densos e super resistentes? Pelo menos para o meu pé, isso ia ser muito bom. Existe uma população na região da África do Sul, os Afrikanders, que são descendentes de colonos lá dos povos europeus, e eles possuem uma mutação no gene SOST que controla uma proteína chamada de esclerostina e serve para regular o crescimento dos nossos ossos. Se esse Afrikander recebe apenas uma cópia do gene dos seus pais, ele vai ter esse superpoder e não vai sofrer com osteoporose durante a sua vida toda. Ou seja, ao invés de perder a densidade óssea com a idade, essa pessoa ela vai ganhando densidade óssea pela vida toda, tendo os ossos muito mais firmes e resistentes. Só que pode acontecer também algo ruim por conta desse gene modificado. Se caso a pessoa receba as 2 cópias do gene de seus pais, ou seja, sendo homozigoto, ela vai sofrer bastante, porque ela vai desenvolver a esclerosteose, que causa o crescimento excessivo e grave dos ossos. E o gigantismo também, distorção do rosto, surdez e assim uma morte prematura, infelizmente. Alguns estudos quanto a esse gene já estão servindo para tentar descobrir se há uma forma de controlar a produção dessa proteína, a esclerostina, para poder ajudar essas pessoas que sofrem com a osteoporose severa. Necessidade de pouco sono. Para quem curte uma maratona de séries lá do Netflix da vida, ou melhor ainda, passar a madrugada toda jogando videogame, ou então lá no computador, imagina então se tivesse um poder que você pudesse fazer tudo isso, dormir bem pouquinho todos os dias e ainda ter força e saúde para aguentar trabalhar firme o dia todo. Existe uma mutação num gene chamado DEC2 que faz com que os raríssimos indivíduos que tenham essa mutação consigam dormir cerca de apenas 6 horas por dia e não sentir nenhum cansaço nem fadiga a mais. E melhor ainda, essas pessoas ainda conseguem ter o sono com mais qualidade do que os outros que precisam dormir mais para poder descansar. A maioria da população ela necessita mais ou menos cerca de 8 horas para poder descansar realmente. Do contrário, a privação do sono por muito tempo ele pode trazer bastante problema, como um maior risco a doenças cardíacas, a pressão alta, estafa e por aí vai. Tem muitas pessoas que falam que não precisam dormir muito, para conseguir estar descansadas, mas na verdade a maioria só se acostumou a dormir menos. Essas pessoas com essa mutação realmente não precisam dormir nada além disso. Fala a verdade aí. Ia dar para aproveitar muito mais o dia para fazer tudo o que precisa e ainda ter tempo para tirar aquele lazer sem se preocupar de ficar cansado no dia seguinte. Que maravilha! Mas e aí, você curtiu todos esses poderes aí que só a mutação, através da evolução, é capaz de nos dar? Agora comenta aqui qual desses superpoderes vocês se animariam mais de ter. O vídeo vai terminando por aqui, pessoal. Não esquece também de compartilhar o vídeo e confirmar se você está inscrito aqui no canal. E se gostou também, deixa aquele like. E até a próxima. Valeu, falou, fui!